Boa noite, galera. Meu nome é Naiden Luiz, faço parte do blog do Ronildo, onde a gente ensina programação. Bem, para começar, é, vou demonstrar como funciona o site. Para quem ainda não conhece. Bem, a gente vai disponibilizar essas videoaulas tanto pelo site ou pelo canal do YouTube do nosso blog, onde a gente vai postar as videoaulas. Bem, a gente vai explicar sobre PHP, desenvolvimento utilizando PHP orientado a objeto, e sobre desenvolvimento utilizando ASP.NET com Visual Basic ou com C#. Bem, recomendo que todos vocês acessem o site, compartilhem, comentem também os nossos vídeos. Bem, para começar, vamos fazer o desenvolvimento utilizando a tecnologia .NET. Vou explicar para vocês como funciona. O .NET ele está presente no Windows, é uma plataforma que a Microsoft vem investindo desde o ano 2000 e já está muito forte no mercado. Bem, primeiro eu recomendo que vocês baixem e instalem o Visual Studio no site da Microsoft. Essa é a minha versão Ultimate porque a minha é registrada, mas a Microsoft libera uma versão gratuita que é a Visual Studio Express. Bem, esse é o Visual Studio, assim como qualquer outra IDE. Quando você quiser iniciar, ou seja, utilizar um novo projeto, você pode ir em File, New Project. No nosso caso, eu prefiro utilizar o atalho aqui da Start Page. Bem, ele vai utilizar. O que eu posso fazer com o Visual Studio? Bem, o Visual Studio é uma ideia muito rica. Você desenvolve desde pequenos programas para computador, não só pequeno, sistemas imensos são desenvolvidos utilizando essa tecnologia, como páginas web também. No nosso caso, nosso ensino é para páginas web. Sendo assim, como vamos utilizar a linguagem Visual Basic, vocês vão clicar em Web. Vamos criar aqui o nosso primeiro projeto, que vai se chamar Aula 1 ASP.NET VB. Ou seja, é a primeira aula utilizando o ASP.NET com o VB. Vamos dar OK. A ideia vai começar a carregar os dados e gerar o nosso primeiro projeto. Bem, regrinhas básicas sobre o .NET. Tanto no projeto web quanto no projeto de sistemas, ou seja, gerando aquele executável que roda na máquina do cliente, ele vai criar uma solution. O que é uma solution? É uma solução, ou seja, um projeto, mas essa solution pode ter vários projetos integrados entre si, utilizando camadas. Nesse primeiro momento, vou mostrar também somente o primeiro projeto, que é a aula 1, mostrando como funciona, como que se edita uma página no Visual Studio e como passar, por exemplo, valores no processamento dessas páginas. Bem, esse é o código-fonte da nossa página default.aspx, que é a página que vai iniciar o projeto. Ela é escrita em código ASP e também se utiliza de tags HTML, como essa H2 e a tag P de parágrafo. Vamos olhar o design dessa página. Bem, preste atenção que está escrito aqui My ASP.NET Application, tem um fundo azul, tem esse menu Home, About. Note que eu não consigo mexer nisso daqui, ele vai me abrir o code behind, que é o código que vem por trás das páginas, quando eu vou executar, mas ele não permite eu editar. Por que não? Bem, vamos abrir a página About, para vocês verem que ela só tem de diferente isso daqui. A tag H2 da HTML e a tag P de parágrafo da HTML.
mas ela carrega o mesmo design, o design é idêntico. Por que isso? O Visual Studio ele utiliza de um recurso chamado Master Page. As Master Pages, como elas funcionam? Nelas sim, eu crio todo o meu designer. Então, por exemplo, aqui, por padrão, ele carregou aqui as tags HTML, title. Por exemplo, na title eu quero criar que o título desse site seja aula 1 ASP.NET com VBNet, né, que é a linguagem visualbasic.net. E o nome do nosso site. Ok, salvei isso na tag title. Para quem já desenvolve em HTML, sabe que a tag title no cabeçalho significa o título que vai ser demonstrado na página no navegador. Correto? Bem, eu vou abrir aqui o Google Chrome, que eu acho que é um navegador mais leve para o Internet Explorer, para mostrar o que se aplica cada tag dessa daqui da nossa master page. Bem, ele está carregando. Bem, aqui já carregou minha página inicial. Vocês estão vendo que está escrito aqui New Tab. Essa New Tab é o título que a gente acabou de pôr na nossa master page com a palavra New Tab. Por exemplo, vamos organizar aqui. Eu quero demonstrar não o código-fonte da página em si, mas sim esse elemento. Bem, essa é a tag head. Aqui a tag title aqui falando New Tab. Se eu vier aqui alterar e falar aqui, ó, que é aula 1. Visual Studio 2010, olha o que vai acontecer. Note, o título mudou no cabeçalho da página, ok? Bem, prosseguindo, voltando ao Visual Studio, esse é o título que eu quero que apareça em todas as páginas. E aqui é a codificação que define como vai ser o layout dele. Vamos trabalhar a nível de tela. Essa é a tela. Primeiro detalhe, está escrito aqui My ASP.NET Application. Eu não quero que apareça assim. De duas ou uma. Ou eu seleciono e apago aqui e escrevo blog do Ronildo, programação mamão com açúcar. Bem, eu poderia escrever aqui ou diretamente no código fonte. Programação mamão com açúcar. Viu que eu consigo editar também, mas é muito mais simples eu simplesmente fizer isso via tela mesmo. Bem, outra coisa a ser explicada. Deixa eu fechar aqui a Solution Explorer. Bem, nas páginas eu poderia tirar aqui esse formulário de login, que para mim não é interessante, simplesmente dei um delete. E aqui tem esses menus. Esse menu é o menu início e about. Para quem já programa em HTML ou PHP, sabe que o menu ele tem que ser escrito de alguma maneira, gerando um código HTML que gere a lista com os menus. O que não é o nosso caso. No nosso caso, o menu ele é gerado aqui, ó. Tá vendo que tem aqui ASP menu ID, ou seja, nome, menu de navegação. Esses são os itens. Se eu quisesse colocar mais um menu, ou melhor, eu não quero colocar mais um, mas eu quero alterar o nome daquele home para início. Vamos colocar no português. Eu posso fazer ou assim,
vir aqui no código e digitar início. Vamos lá olhar no design como é que ficou. Tá vendo que aqui está início? Ou de uma maneira muito mais simples. Eu venho aqui, clico nessa setinha ao lado do menu, após selecionar, edite menu itens. Aqui tem dois menus. Início, onde eu coloco o texto, o valor e a qual página, através do Navigate URL, que é uma propriedade que fala para qual página eu quero navegar. Eu coloco qual é a página que é para navegar. Ela iria para default ASPX. No menu sobre, eu quero que continue a página About, só que eu vou colocar o texto traduzido, ou seja, vou colocar sobre aqui e sobre aqui. Pronto. Verificamos que a minha master page agora está do jeito que eu quero. Detalhe, que vem aqui no main content é onde eu vou editar nas minhas páginas que digamos que são filhas, ou seja, que herdam as características dessa página principal. Quer ver? Vamos na página default.aspx. A página default.aspx ela já herdou as características que eu alterei aqui. A página About também já herdou. Por quê? Porque elas utilizam da master page. Bem, essa foi a primeira aula sobre desenvolver com o Visual Studio. Até o momento eu não mostrei os recursos da linguagem Visual Basic. Vou compilar a página para vocês verem como ela vai ser mostrada no nosso navegador. Detalhe, o Visual Studio ele utiliza a plataforma .NET e esses códigos são interpretados dentro de um servidor. No caso, quando você instala o Visual Studio, automaticamente ele instala o IIS, que seria basicamente o Apache do PHP. É um servidor onde roda a página, compila e gera o código HTML. Nesse momento, ele está demorando por quê? Porque ele está compilando, escrevendo esse código a primeira vez. Então é um pouco demorado. Bem, voltando aqui, olha só a nossa página aqui, ó. Ele já escreveu aqui, blog do Ronildo, programação mamão com açúcar, os nossos menus, início, sobre, que vai para a página sobre. Pronto, foi para a página sobre. Voltou para a página início. E aqui, não sei se vocês estão reparando, aqui está o título, bem-vindo ao ASP.NET. Na próxima aula eu vou demonstrar como gerar, por exemplo, a gente vai escrever o nome e a idade do nosso usuário e vai chamar a página sobre para mostrar um histórico sobre o usuário e o nome e a idade dele, ok? Esse foi a primeira videoaula de uma série que vai ser explicado sobre ASP.NET. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando o blog.